Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nosso Deus por mais uma santa convocação, mais um culto, mais uma assembleia solene em que nós estamos diante do nosso Rei Jesus, cantando sua palavra, lendo sua palavra, seus estatutos, sua lei que é perfeita e que restaura a alma, como vimos na leitura do Salmo 19. E esse cântico que acabamos de cantar, meus irmãos, nos fala da mensagem da cruz, não é? E é por isso que eu já cumprimento os irmãos com a graça e com a paz do nosso Rei Jesus, levando em conta que esta mensagem da cruz, tão cara para nós, tão inegociável para nós, ela é corrompida por falsos mestres. E é por isso que, seguindo a nossa série em Tito, convido os irmãos a irem comigo no capítulo 1, seguindo a nossa série de exposições na carta de Tito, cujo título é Colocando a Igreja de Deus em Ordem. Tito, capítulo 1. Nós vamos hoje finalizar o capítulo 1 de Tito. Chegamos à nossa quarta exposição. E hoje, meus irmãos, nós faremos um movimento de não apenas ler os versos de 10 a 16, que serão os versos expostos, não é? Mas eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 5. Porque apesar de nós termos quebrado, não é, ali do 5 ao 9, a ideia ela continua e há uma conexão que nós tivemos que quebrar o texto, né, por conta do tempo, não é? Mas há uma conexão ali que faz com que esse bloco seja um bloco único, tá? E até uma dica para os irmãos, para quem não sabe, esses subtítulos que aparecem aí na sua Bíblia, na edição da sua Bíblia em português, não constam nos originais, tá bom? São títulos aqui que os editores colocaram e que eles entenderam que aquela porção da Escritura fala sobre aquele assunto. A minha, por exemplo, aqui que eu estou, coloca falsos mestres como título dos versos 10 até a 16. Né? Então, por mais que seja uma edição saudável, didaticamente falando, isso aqui não faz parte do original. Então, a gente tem que sempre considerar isso para que a gente não acabe separando o que Deus uniu. Tá bom? Então vamos ler Tito 1 a partir do 5, tá bem? Para a gente poder ver essa conexão que há aqui de ideias. Leamos, portanto, o Santo Livro. Tito 1, do 5 ao 16. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, despenseiro de Deus, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Agora sim, o texto que nós vamos expor hoje. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente,
para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E o versículo 16: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai Santo, aqui estamos nós, Senhor. Aqui estamos nós, uma vez mais, apegados ao Teu Filho Jesus, no poder do Teu Espírito, nessa hora suplicando por uma bendita iluminação do Senhor sobre nós, uma bendita iluminação sobre as nossas almas, sobre o nosso coração, sobre nossas mentes e consciências, ó Deus, para que possamos receber Tua palavra com uma bendita e santa disposição, alegre de alma e de coração, que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz nessa hora, receber a instrução para as nossas almas, sermos zelosos e cautelosos em identificar e pelejar contra os falsos mestres e ajudar aqueles nossos irmãos que estão sendo por eles enganados. Senhor, tenha misericórdia das minhas fraquezas, misericórdia de mim, que as minhas fraquezas e debilidades não prejudiquem a comunicação da Tua palavra, que o Senhor dê santa reverência nessa exposição a mim, que o Senhor dê santa reverência aos nossos irmãos, aos Teus filhos aqui reunidos, ao Teu povo, para que recebam a Tua palavra com singeleza de coração, tudo examinando à luz dela e aplicando em suas almas, Senhor. Faça o Teu reino avançar, salve pecadores para si, salve os nossos filhos para si, Senhor, e edifique o Teu povo nesta hora. Nós oramos assim gratos, em nome do Teu Filho Jesus, e somente nele nós nos apegamos. Amém e amém. Meus irmãos, confesso a vocês, não é, que inicialmente eu pensei que seria chover no molhado falarmos sobre falsos mestres depois de longos 7 meses expondo a carta de Judas e só praticamente, não só falando sobre isso, não é? Mas os irmãos há de concordar que depois daquela exposição em Judas nós temos ali uma ressonância magnética, né? Depois daquela série nós conseguimos identificar um falso mestre a quilômetros de distância de nós, né? Conseguimos identificar a sua sombra se aproximando para que a gente já possa preparar as nossas armas espirituais para militar contra eles. E hoje, a exposição que os irmãos verão tratam sobre falsos mestres. Só que tem uma leve diferença entre esses mestres falsos e os mestres falsos de Judas. Vocês vão se lembrar que os falsos mestres de Judas são liberais. Eles transformam a graça de Deus em ocasião para pecados sérios, pecados profundos, pecados sexuais. Aqui nós temos uma outra faceta de um falso mestre. Nós temos o seu irmão gêmeo. O liberalismo teológico ele tem um irmão gêmeo, que não tem o mesmo nome, obviamente, mas é o seu irmão gêmeo, é o outro lado da mesma moeda. E o outro lado dessa mesma moeda, onde temos o liberalismo, se chama legalismo. Não é? E nós, como reformados, não temos muita dificuldade com o liberalismo. Não é? Nós logo identificamos, queimamos, chutamos para longe de nós esses ensinos, mas nós, como reformados, temos dificuldade com o irmão gêmeo do liberalismo, que é o legalismo. Tá bem? Então, dita essa palavra de introdução da introdução, vamos à introdução do sermão. Tá bem? Eu quero começar esse sermão de uma maneira um tanto quanto distinta. Eu vou começar cantando um cântico, né? E eu explicarei a razão de estar cantando esse cântico. Tá? Um breve trechinho dele ali.
Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Quem nunca ouviu isso, não é? Principalmente os pequenos. Com certeza você sabe quem está cantando esse cântico e a que conto infantil ele se refere, não é? Claro, eu sei, é o clássico Chapeuzinho Vermelho, é ele mesmo, não é? E aqui nós temos a Netinha cantando esse cântico enquanto ela vai pela estrada fora, bem sozinha, levando os doces, né, mantimentos para a vovozinha. Esse conto, ele foi escrito, a sua primeira versão, no século XVII, em 1697, por Charles Perrault. Me perdoe aqui a pronúncia desse sobrenome, tá? Diferente da versão que foi adaptada para as crianças, né? A versão adaptada para as crianças é uma versão mais bonitinha, é uma versão mais aceitável para as crianças, que foi feita pelos irmãos Grimm, não é? Se você se lembra bem, nessa versão dos irmãos Grimm, apesar do cenário parecer meio ruim, no final das contas todo mundo termina vivo e feliz, não é? Na versão original não é bem assim que as coisas terminam. Desculpa estragar a tua infância, né? Se você não sabia disso, não é, Nínive? Na versão original desse conto, né, um conto infantil, as coisas não terminam nada bem, nem para a vovozinha, que não é resgatada pelos caçadores, e nem para Chapeuzinho Vermelho. Na versão original, Chapeuzinho Vermelho come, né, num café que é oferecido pelo lobo, pedaços da vovó. E ainda assim, ela é devorada também. Então, essa é a história original. Por que eu estou chocando você com isso? Porque Chapeuzinho Vermelho, ela não foi pega despercebida. Quando ela está indo estrada fora bem sozinha, né? E aqui as crianças, é um conto para alertar as crianças sobre não falar com estranhos, não é? Quando ela está indo levar, né, com a sua lancheirinha lá, os doces para a vovó, o lobo a vê. E aí o lobo vai então em sua direção e começa a conversar com o Chapeuzinho Vermelho. O lobo quer saber o que se passa, o que é que está acontecendo, para onde ela vai com aquela cesta tão interessante. E aí Chapeuzinho diz, eu estou indo lá na casa da vovó, que fica ali, e eu vou levar a ela esses docinhos que ela está precisando. Imediatamente o lobo distrai Chapeuzinho, pega um atalho, chega antes dela, devora a vovó, se veste de vovó e fica esperando Chapeuzinho chegar. Vou pular aqui para não contar muito da história, para a gente ganhar tempo, tá? Chapeuzinho chega, vovó já finish, pelo lobo. E aí o lobo está fantasiado de vovó, que também quer devorar Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho olha para a vovó, e vocês vão lembrar do diálogo e diz assim, nossa, vovó, que olhos grandes você tem. E aí o lobo, né? Sim, minha netinha, é para te ver melhor. Lololó. Aí Chapeuzinho olha de novo para a vovó assim. Nossa, vovó, que orelhas grandes a senhora tem. O que aconteceu, vovó? Sim, minha netinha, é para eu ouvir a tua doce voz mais atentamente. Aí Chapeuzinho continua achando estranho aquilo tudo. Ela conhece a vovó. E aí, finalmente, vem o grande finale para Chapeuzinho Vermelho. Nossa, vovó! Que boca grande a senhora tem! E aí, então, o lobo se revela. Sim, a minha boca é muito grande, os meus dentes são ferozes. É para eu te comer melhor. E, nham, devora Chapeuzinho Vermelho. E o lobo engole a capa e tudo. Essa é a história original, né? Não tem final feliz. O ponto aqui é que Chapeuzinho Vermelho viu as evidências. Presta atenção aqui.
Chapeuzinho Vermelho percebeu coisas estranhas em vovó. Mas o que ela fez? Romantizou as evidências que foram postas diante dela. O que isso tem a ver com a exposição de hoje? Tudo a ver, meus irmãos. Tudo a ver. Muitas pessoas veem evidências, muitas pessoas até conseguem ver que há alguma coisa de errado com algum pregador, com algum pastor, com algum líder. Elas veem, sabe? As evidências estão ali. Mas elas acabam romantizando a questão. Elas acabam romantizando aquele falso mestre. Ah, não, mas ele é tão carismático. Ah, não, mas ele é tão legal. Ah, não, mas a pregação dele é tão boa. Não pode ser verdade, ele ganha almas para Jesus. Veja o ministério de evangelização nos presídios. Veja a capelania nos hospitais. Não, não é tudo isso. Não vamos exagerar. As evidências estão lá. Deus está mostrando. E o seu povo está desconsiderando esses malditos, esses hereges e esses corruptores da mensagem da cruz que acabamos de cantar. Então, não podemos agir como o Chapeuzinho Vermelho. Sinto muito. Não podemos desconsiderar as evidências, porque se assim o for, você, a tua alma e a tua família é que serão devorados por esses lobos devoradores. Tal qual Chapeuzinho Vermelho foi. Sem dó, sem piedade. Você será destruído. Por isso que nós, meus irmãos, não podemos romantizar. Os falsos mestres são pessoas perigosas e nós não podemos brincar com eles. Então, o ponto aqui é que ou nós silenciamos esses homens e até mulheres, né, que têm aí cargos eclesiásticos, ou nós silenciamos essas pessoas, ou nós seremos devorados por eles. E essa é a pedrada na janela desse sermão. Ou nós silenciamos esses falsos mestres, ou nós seremos devorados por eles. Vamos, portanto, à afirmação teológica do nosso sermão e já entrando no texto para a exposição. Falsos mestres precisam ser identificados, pois devem ser silenciados. No texto que lemos, encontramos 3 razões para silenciar os falsos mestres. Primeira razão é por causa do seu caráter. Versículo 10. Segunda razão, por causa de seu ensino. Versos de 11 a 15, a parte mais longa da nossa exposição. Terceira razão, por causa de suas obras. Verso 16. Eu não sei se você reparou, mas os falsos mestres legalistas expostos aqui, eles são uma paródia satânica, não é, dos presbíteros que são irrepreensíveis. Então notem, os presbíteros devem ser irrepreensíveis no caráter, na família e no ensino. E nós veremos que esses falsos mestres são completamente o oposto. É o lado negativo, não é, da piedade na vida dos ministros. Para as crianças pesquisarem com seus papais, a palavrinha é silenciar, tá bom? É o verbo silenciar. Tá bom, Moisés? Anotou aí? Silenciar. Então vamos ao primeiro ponto do nosso sermão, que o título é Silenciando Falsos Mestres, tá bom? Então nós precisamos identificar essas pessoas para silenciá-las. Nós não podemos ser tolerantes com essas pessoas aqui, porque elas não são tolerantes com quem discorda delas, tá bom? Vamos lá para o versículo 10. E o versículo 10 começa com um porquê. Porque existem insubordinados. A razão que Paulo orienta Tito, primeiro ele deixa Tito em Creta para colocar as coisas em ordens da plantação da igreja em Creta, ok?
das igrejas que se reuniam ali. E aí, então, ele deixa Tito em ordem para organizar as coisas, elegendo presbíteros que são irrepreensíveis. E a razão disso é explicada agora. Por isso que o verso 10 começa com um porquê, com um pois. Essa expressão aqui, por isso que eu falei que há uma conexão inseparável aqui, e nós tivemos que separar por questão de tempo. Vocês viram que só a primeira parte da exposição da sessão anterior foi o primeiro ponto foi um sermão inteiro de 1h10. Então, nós não temos muito tempo, por isso que a gente faz essas separações. Então, mas aqui nós temos uma conexão inseparável, porque o verso 10 inicia explicando o que foi dito anteriormente. Então, o que foi dito anteriormente deve ser feito, deve ser observado por uma razão. Pois, porque, e o texto vai dizer para nós, existem muitos insubordinados. E é interessante nós observarmos que nós temos um problemão ali, muitos insubordinados, muitas pessoas se insurgindo, se levantando contra a sã doutrina, mas o remédio para isso não é diminuir a autoridade, não é diminuir a quantidade de líderes para evitar problemas. A solução é multiplicar líderes saudáveis. A solução que Paulo dá a Tito aqui não é diminuindo a quantidade de líderes, mas é multiplicando, aumentando a quantidade de líderes piedosos, porque eles serão capazes de exortar segundo a sã doutrina e de reprimir, de segurar a influência nociva na igreja local. Então notem, há muitos falsos mestres. Mas ao mesmo tempo que nós temos muitos falsos mestres, nós deveríamos ter o triplo, o dobro de mestres sãos, de mestres verdadeiros, para poder sanar essa presença nociva. Por mais que eu mencionei que esses mestres eles têm uma faceta um tanto quanto diferente, que eles não são liberais como os falsos mestres de Judas, nós encontramos aqui semelhanças. Por exemplo, vocês, não vou mencionar aqui, nem dá tempo, mas vocês aqui, quando você vê uma pessoa insubordinada, como está colocando o texto, você consegue ver uma sombra de Corá. Ou Coré, que foi aquele cabeça da rebelião que se levantou contra a liderança de Moisés e de Arão no deserto, insubmissos. Eles são pessoas que são engajadas. Prestem bem atenção nisso, tá? Toda a igreja tem pessoa assim. São pessoas engajadas em desafiar uma autoridade estabelecida. Especificamente no nosso caso, uma autoridade eclesiástica. São pessoas que atacam a liderança da igreja. Elas miram bem, não é? Porque elas não estão lá e elas gostariam de ser e que elas até fariam melhor do que está sendo feito. Portanto, elas têm um alvo. Elas atacam a liderança diretamente. Elas são insubordinadas. E existiam muitas pessoas assim em Creta. São pessoas que têm um perfil bem aparente. Parecem crianças mimadas que acham que sabem tudo, que não precisam aprender nada com ninguém. Elas se bastam. Elas se bastam em si mesmas. Elas são rebeldes, são desobedientes, soberbas, sempre estão certas, nunca reconhecem suas falhas, são praticamente arcanjos encarnados entre nós. Nunca reconhecem suas faltas. E são pessoas que, por conta desse perfil bélico, soberbo, elas arrumam briga em todo lugar que elas estão. É incrível. Eu conheço pessoas assim, talvez você também. É incrível. Elas arrumam briga até com a Aline Dombeck, por exemplo. Conseguem brigar com a Aline, com o Mateus, com a Raquel, pessoas super tranquilas. Não é? Conseguem brigar, sabe? Então elas arrumam briga na igreja, elas arrumam briga no trabalho, elas arrumam briga na família, elas arrumam briga na faculdade,
Elas brigam com o professor, elas brigam com o diretor, elas brigam com mãe, com pai, elas brigam com todo mundo. Até com elas mesmas, elas brigam. Não é? E há um grande refrão no que essas pessoas fazem. Resumindo, não é? Ou é do meu jeito, ou não é do jeito nenhum. Ou é do meu jeito, ou eu não brinco mais. Ou é do jeito que eu quero, ou acabou, estou fora. É assim, insubordinadas. Porém, nós precisamos lembrar que na igreja local, na família, nas outras instituições, mas vamos focar na igreja local. Na igreja local nós temos ordem. Na igreja local nós temos uma liderança estabelecida, submissa às escrituras. E nós devemos nos submeter a essa liderança. Se essa liderança está sendo uma liderança fiel, bíblica, piedosa, justa, de acordo com as escrituras. Nós nos submetemos alegremente. E nós nos alegramos em fazer isso, pois sabemos que nós temos uma liderança que zela biblicamente por nós. Uma liderança que não é relaxada. Uma liderança responsável à luz das suas atribuições dadas por Deus. Nós temos um rei na igreja local que governa tudo e todos por sua palavra soberana. Nós temos um rei, e esse rei chamou homens para conduzir o seu povo em piedade e firmeza. Portanto, pessoas assim, insubmissas, insubordinadas, que brigam com todo mundo, não são bem-vindas em nosso meio. Pessoas assim não são bem-vindas em nosso meio. Pessoas assim ou se arrependem dos seus pecados e confiam na graça de Deus para reformar o seu coração soberbo, ou não são bem-vindas em nosso meio, pois causa muitos problemas. E Tito estava enfrentando essa luta com esses homens. Portanto, a identificação de como deve ser um líder na igreja foi necessária para que líderes que estivessem transgredindo essa lei positiva de Deus, essa ordem de Deus para os seus ministros, fossem retirados, silenciados, baixassem a bola e fossem discipulados, não é? Se fossem crentes. Se não fossem crentes, eles iam manifestar ainda mais a sua insubmissão ali. Então esse é o primeiro ponto, porque existem muitos insubordinados. O texto continua. Vejam aqui o caráter deles, tá? É que é bom que a gente até aprende português, né? Um português um pouquinho arcaico aqui da nossa Almeida Revista e Atualizada. Pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Vamos lá. Então, eles são soberbos, já vimos o que isso significa. Então, a gente precisa ficar bem alerta, tá, meus irmãos? Deixa eu só bater um pouquinho mais nisso. Porque, como nós temos visto, a fé cristã, a vida cristã, ela não tem espaço para eu sou muito bom, para eu sou melhor do que você. O André esbarrou um pouquinho nisso pela manhã, né? Engraçado que a gente muitas vezes a gente nem conversa, né, sobre os nossos esboços e a gente acaba fazendo essas conexões para a glória do nosso Deus. Então, a vida cristã não cabe, irmãos, não cabe soberba, não cabe orgulho. E ainda mais na liderança, porque a liderança é um modelo, é um padrão a ser seguido. Então, eu vou olhar para a liderança da minha igreja local e devo imitar a fé dos meus líderes. O meu líder ele é soberbo, então eu vou ser soberbo também. Então, assim, esse é um pecado que nós precisamos nos arrepender e nós devemos corar de vergonha, porque às vezes, em alguns contextos e circunstâncias, nós nos assemelhamos a essas pessoas que corrompem o evangelho da graça. O perfil delas, muitas vezes, é presente em nós. Pauradores frívolos. O que é isso, hein? Que palavrinha difícil, né? Pauradores. Eles falam coisas sem sentido. Eles são falastrões. Eles gostam de falar. Eles gostam de falar, de elocubrar. Eles gostam, não é? São soberbos. Gostam de falar sobre o que eles estão aprendendo. Eles gostam de demonstrar que eles sabem das coisas. Geralmente também eles gostam de mostrar que eles sabem mais do que você, em algum sentido. Ele sempre gosta de estar acima, não é? Sempre como um mestre, sempre como um professor, nunca como um aprendiz, nunca como alguém que está sentado aprendendo. Ele sempre quer ser
falar demais, ele sempre quer ter preeminência, né? Só que no que eles falam e no que eles compartilham, nunca há uma afirmação da sã doutrina. Nunca há uma palavra que vai conduzir você para o evangelho da graça de Deus. Nunca há uma palavra de edificação, um dom espiritual que você possa lá naquela árvore colher e comer para o seu crescimento. Nunca há. Porque eles não são, diferente dos presbíteros irrepreensíveis, eles não são apegados à verdade que conduz à piedade. Então eles têm, por mais que eles tentem maquiar algumas coisas para poder ter influência na igreja local, eles não conseguem se esconder para sempre. Eles não conseguem se esconder o tempo inteiro. Vez ou outra acontece alguma coisa que... Nossa, vovó, que orelha grande você tem. Vez ou outra acontece uma situação... Vovó, que olhos grandes. Percebem? As evidências vão sendo mostradas. Tá? E aí, notem, eles são enganadores. Veja só a soma dessas coisas. Significa que eles são mentirosos. Eles afastam as pessoas do evangelho, da graça de Deus, com sua vã eloquência. Eles falam, sabe aquela pessoa que fala e você não falou nada, não disse, perdi aqui meu tempo, não é vendo esse debate aqui, falou e não disse absolutamente nada, mas falou um monte de coisa. E ainda perdi o meu tempo. Então eles são enganadores. Essas são marcas, tá? Nós precisamos estar atentos. E aí vem uma descrição um pouco melhor para Tito desse grupo. E aqui o leque começa a abrir um pouquinho mais para a gente. E o texto diz, especialmente os da circuncisão. E aqui então a coisa já começa a ficar mais problemática ainda. Se já estava, agora ficou mais. Porque especialmente os da circuncisão, essa expressão da circuncisão, os da circuncisão, o grupo da circuncisão, qualquer nome associado à circuncisão, em contextos assim, remete sempre a um ambiente judaico. Vai sempre remeter a gente a uma ordem judaica. Sejam judeus que são cristãos, ok? Sejam judeus que não são cristãos. Então a gente tem dois problemas aqui. A gente tem judeus dentro da igreja, e a gente tem judeus fora da igreja. E é bem nesse cenário que nós encontramos aqui a coisa muito severa em Creta. Nós temos pessoas que estão sendo influenciadas na igreja local pelos falsos mestres, e nós temos os próprios falsos mestres aqui nesse contexto, tanto de fora quanto de dentro. E a luta nossa é, e agora? Como é que eu faço para saber quem está sendo influenciado, quem que é... E agora, o que eu faço? Aí é onde entra a nossa necessidade de dependermos da Escritura, à luz da Escritura, como nós lemos, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E ela não só restaura a alma, mas como ela ilumina as nossas almas para nós identificarmos um crente verdadeiro e um crente falso. Um mestre verdadeiro e um mestre falso. Então a nossa dependência das Escrituras não pode falhar aqui, de jeito nenhum. Lembrem como que finaliza a sessão sobre os presbíteros irrepreensíveis. Eles são apegados à palavra fiel. Eles são apegados ao evangelho, coisa que falso mestre não é. Então nós temos todas as orientações nas Escrituras para guardar os nossos corações, guardar a nossa igreja, guardar a nossa família de lobos devoradores. Então nós não estamos no escuro. Nós, se dissermos que somos ignorantes em relação a isso, é muito simples. Leamos a Escritura, abramos a Escritura. Não é? E aqui nós não temos nenhuma dificuldade exegética, né, de interpretação, aqui não tem nada obscuro diante de nós. Então, as pessoas que são enganadas por mestres assim, são pessoas que querem ser enganadas por pessoas assim. São pessoas que amontoam para si mestres segundo os desejos do seu coração. Não é? As pessoas querem ser enganadas, elas querem permanecer no engano, porque elas têm o mesmo perfil desses mestres. Então aqui havia uma comunidade muito forte judaica em Creta, tá?
E o que está acontecendo aqui? Esse grupo da circuncisão, eles tinham uma missão: judaizar a igreja. Se você for para Gálatas, você vai ver o problemão que estava causando. Então você tem aqui esse grupo que tem principalmente uma bandeira: aspectos cerimoniais da lei de Moisés. Tem que guardar a circuncisão. Os gentios precisam ser circuncidados. Os gentios precisam ser circuncidados. Os cristãos devem guardar o sábado nos termos da antiga aliança, nos termos do judaísmo. Tá? Então eles trazem aspectos da lei cerimonial mosaica que se cumpriu em Cristo, que caducou em Cristo, que foi abrogado em Cristo, e eles querem fazer isso acontecer na igreja de Cristo Jesus sob o Evangelho. Lembram? Nós temos as sombras e nós temos a realidade. Eles querem, nesse contexto de realidade, trazer as sombras. É como se, para ilustrar para os irmãos, é como se eles quisessem agora que o Cordeiro de Deus já veio, já foi imolado, já foi oferecido, já ressuscitou, já está reinando à destra do Pai. É como se eles quisessem continuar sacrifícios rituais no templo. É como se eles quisessem continuar oferecendo sacrifício, mas a realidade já veio, não precisamos mais da sombra. Então, esse é o perigo desse grupo, especialmente o da circuncisão. Deixa eu fazer isso ficar mais perto da gente um pouquinho, tá? Daqui a pouco a gente vai aprofundar isso um pouco mais com outros exemplos. É mais ou menos assim, ó. Você é cristão, não é? Puxa, que legal, maravilha. Você tomou a melhor decisão da sua vida em caminhar com Jesus. Uau, que coisa maravilhosa. Mas assim, para você ser um cristão melhor, 3 pontinhos. Aí você complementa com o que você quiser. Olha, é muito legal, né? A justificação pela fé e tudo mais, mas olha, precisa-se, você está desconsiderando, e aí vem. Daqui a pouco a gente aprofunda mais. Crer em Jesus é muito bom, ele foi um bom homem, né? Maravilhoso exemplo para nós, mas você deve ser circuncidado. Senão você não pode ser considerado descendência espiritual de Abraão. São legalistas, querem legislar onde Deus não legislou. Querem trazer regras onde Deus não trouxe nenhum mandamento. E esse é o perigo do legalismo. O legalismo ele é mais pernicioso, ele é mais perigoso do que o liberalismo. Porque o liberalismo ele pega o mandamento e ele diz assim, isso aí é lá para o primeiro século, não serve mais para hoje. Isso aqui não é inspirado. Mas está lá. O legalista, ele cria regras e leis onde não tem. Percebem o perigo? Ele se coloca na posição de Deus. Ele se coloca como mais sábio do que Deus. Vejam a audácia disso. Claro, os dois são perniciosos, como eu falei, são gêmeos, né? Os dois são perniciosos, os dois são das trevas, os dois são forjados no porão do inferno, os dois são um desafio para a igreja brasileira e a igreja mundial, né, global, mas o legalismo, ele se coloca na posição de juiz, de legislador, ele é mais perigoso. Vamos fazer uma aplicação rápida aqui para a gente avançar para o segundo ponto, que é a parte mais longa da nossa exposição. Irmãos, nós estamos para nascer como igreja local. Não é? Estamos aí lutando com as entrevistas, inclusive quem ficou de fazer entrevista comigo depois do culto da noite, espera, tá bom? A gente conversa, se você não puder ficar, a gente faz online, mas espera para a gente conversar. Tenho acho que mais uns 15 aí, tô brincando. Nós estamos para nascer como igreja local. Vocês viram no nosso boletim, nós já propomos alguns nomes, algumas pessoas para liderarem alguns trabalhos na igreja. Então, vocês assistiram a aula do Pacto de Membresia, viram lá o que vocês daqui a pouco vão assinar, vocês estão jurando que vocês vão pelejar, vão entregar suas vidas para manter a piedade da igreja local. Então, nós não podemos permitir que pessoas com esse perfil aqui, ainda que seja a recomendação do presbitério, a Assembleia Geral, que é a autoridade final de uma igreja batista,
não deve permitir que pessoas com esse perfil assumam nenhum tipo de trabalho na igreja. Nós precisamos estar atentos a isso. Não podemos brincar com isso. A primeira brecha que abrimos, o lobo vem e devora. E causa uma grande confusão. Bom, vamos avançar para o nosso segundo ponto. Devemos, portanto, silenciar falsos mestres, identificá-los para que eles possam ser silenciados. E agora, a segunda razão é por causa do ensino deles. Aqui, a coisa começa a clarear um pouquinho mais para nós. Essa porção vai dos versos 11 a 15, tá bom? Vamos lá. Vamos olhar no versículo 11. É preciso fazê-los calar porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Veja o que o próprio Paulo também vai dizer, agora lá em Éfeso, tá? Creta, agora Éfeso, que também Timóteo estava enfrentando problemas parecidos, não totalmente idênticos, mas problemas parecidos, tá? Lá em 2 Timóteo 2,17, Paulo diz assim para o jovem pastor, agora Timóteo. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Vejam a descrição que a Escritura dá sobre o ensino, a linguagem, a maneira de falar dessas pessoas. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns da fé. Em Tito, em Creta, eles estavam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem. Em Timóteo, eles estavam pervertendo alguns da fé. É interessante a gente observar que essa palavrinha que aparece aqui, perverter, ela significa, tem possíveis traduções, tá? Mas assim, o núcleo de significado dela é o seguinte: arruinar, derribar de uma posição ereta ou normal. É como se o meu cronômetro aqui, meu celular estivesse assim, em pé, e eu fosse lá e derrubasse. Essa é a ideia aqui. Então, eles estão pervertendo, irmãos, vejam o alcance deles. Casas inteiras. Porque eles tinham mais facilidade ali. Porque vocês se lembram que nos primeiros séculos da igreja, a igreja se reunia em casas. Era na casa do Otávio, na casa do irmão Elson, da Bia, da Nínive, nós nos reuníamos em casas. Então era a igreja Batista Reformada, Herança Reformada do Tatuapé, aqui na Marengo, ali na casa do Marcelo, e assim os crentes se reuniam. Então essas pessoas estavam derrubando, veja o que eles estavam fazendo, destruindo famílias inteiras. Famílias inteiras. Eles estão acabando com a fé das famílias. Eles não edificam, irmãos. O ensino deles não visa edificação. Eles perturbam. Eles são perturbadores da igreja, essas pessoas. O efeito desse ensino é totalmente o oposto da verdade. É sempre morte e destruição por onde passa. Tem um aspecto de piedade, num primeiro momento, mas quando você vê isso a longo, médio prazo, é um peso, é um fardo que promove destruição, jugo. A alegria da salvação e da piedade é roubada da gente. A gente não tem mais alegria, por exemplo, em servir a Deus. Ir aos cultos se tornou um peso. Ver o pastor, então, misericórdia. Lá vem lá me cobrar de novo. Meu Deus do céu. Enquanto as ovelhas estão precisando de cuidado pastoral, precisando do maior meio de graça que Deus deu, por conta de todo esse cenário, as famílias preferem se afastar. É o efeito desse ensino. A verdade sempre conduz à piedade. A verdade sempre vai alimentar um desejo sincero e piedoso pelo Senhor. Eu sempre desejarei conhecer mais quando as Escrituras são expostas de acordo com a verdade. Eu sempre desejarei conhecer mais o meu Redentor. O meu coração sempre vai aquecer, sempre vai queimar de amor e desejo por Ele. Porque Ele me salvou sendo eu quem eu era.
Miserável pecador, desgraçado pecador, herdeiro do inferno 1000 vezes, debaixo de condenação, debaixo da justiça de Deus, debaixo da ira de Deus, debaixo da santa e amorosa e justíssima ira divina. E eu fui salvo disso tudo pelo próprio Senhor Deus. Então é impossível que eu, exposto ao Evangelho, não queira saber mais quem Ele é. Que eu não me entregue mais a minha alma a Ele. Que eu não deseje mais ler a sua palavra e orar e buscá-lo. De me parecer mais com Ele. De desejar conformar a minha alma a Ele. De desejar ser mais santificado para a glória dEle. De odiar os meus pecados, porque o efeito verdadeiro do Evangelho está me alcançando. A sã doutrina está me exortando. Os meus pecados estão sendo escancarados e glória a Deus por isso. Que isso significa que Deus está me chamando mais ao arrependimento, mais à santificação, mais à conformidade com Jesus e menos em conformidade com o mundo, menos em conformidade com essa cultura caída e depravada. Não é? Então, quando o irmão se achega a nós e nos exorta em alguma falha, em algum pecado, meus irmãos, eu sei que isso é um pouco amargo e aí surge o nosso orgulho, a nossa justiça própria, mas nós deveríamos nos alegrar. E virar para esse irmão, se ele está correto, obviamente, meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu ia cair num precipício. E você teve que me puxar assim, de uma maneira brusca, machucou um pouquinho, mas muito obrigado por isso. Coisa que falso mestre não faz. Porque ele não tem interesse real na tua alma. Nas nossas almas. O ensino desses homens, dessas pessoas, é como câncer. Produz morte e destruição por onde passa. Morte e destruição por onde passa. Agora, vamos ver a sombra de Balaão aparecendo aqui, para fazer uma referência à nossa exposição em Judas, né? Eles estão ensinando o que não devem, nós vimos o que eles estão ensinando. Os cristãos gentios devem se circuncidar e observar a lei cerimonial de Moisés, a lei mosaica. Só que eles estão fazendo isso por um objetivo bem claro. Olha ali o finalzinho do versículo 11. Por torpe ganância. Eles amam o dinheiro. Eles amam a vanglória. Eles amam enriquecer. Eles amam o prestígio, só que eles não estão nem aí se eles vão ter que destruir a sua família para isso. Eles não estão nem aí se eles vão perverter a fé de vocês para alcançar o que eles querem. Não estão nem aí. É o que eles vão fazer. Eles querem enriquecer a todo custo, querem ser famosos a todo custo, querem aparecer a todo custo. São egoístas, são mesquinhos. É isso que eles querem fazer. E aí, quando nós lemos o perfil do pastor irrepreensível, lá no versículo 7, nós lemos assim: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não irascível, nem cobiçoso de torpe ganância. O presbítero, o pastor verdadeiro e irrepreensível, o verdadeiro servo do Senhor, ele não está no ministério para enriquecer. Ele não usa o ministério como um palanque para o seu nome. Ele não usa o ministério como um outdoor para dizer que ele é alguma coisa. Já os falsos mestres, na primeira oportunidade que eles tiverem, lá estão eles. Lá estão eles, nas lives, nos programas, nos debates, lá estão. Eles querem aparecer a todo custo. Por que que isso acontece? E veja, olha a igreja brasileira. Vou nem lá pro norte, né? Olhe para a igreja brasileira. Por que é que nós temos tudo isso sendo feito na nossa cara, na televisão, escancarado diante dos nossos olhos e ninguém faz absolutamente nada? Porque faltam mestres verdadeiros. Faltam homens sendo treinados e enviados para pregar o evangelho da graça de Deus. Sabemos que o fim dessas pessoas é a derrota final. Elas mesmas se destroem. Como diz Provérbios, né? O tolo, ele cava a sua própria sepultura. Ele cava, vou jogar aqui o meu inimigo lá. Ele cava, e no fim, quem cai é ele lá. E ele não consegue sair, porque o buraco que ele cavou é tão fundo. Quando ele se vê, ele já cavou o buraco para jogar o inimigo,
E ele é tolo que não se percebe que ele mesmo caiu no buraco que ele cavou. Então, mais uma vez, irmãos, precisamos estar atentos a isso. Pode ser, óbvio, que não seja o nosso contexto de igreja local, e graças a Deus por isso, mas pode ser que nós conheçamos alguém que esteja nesse cenário, sendo enganado por esses judaizantes, né? Por aqueles que colocam a Arca da Aliança, por aqueles que querem tocar chofar, por aqueles que nem judeus são e querem ficar se utilizando de apetrechos judaicos para dizer que são, assim, isso aqui tem um valor espiritual. Isso é misticismo, isso é paganismo. Isso não existe, não tem ordem nenhuma para fazermos isso. Tá? Então, talvez nós tenhamos pessoas enganadas nesse meio, que talvez essa mensagem faça sentido. Mas vejam como a coisa vai piorando. O ensino deles é movido por ganância, o ensino deles perverte casas inteiras, o ensino deles, e é aqui onde mora o coração do problema. O ensino deles tem origem humana, não tem origem divina, tem origem humana. A fama dos moradores de Creta, ela era tão boa que a palavra cretense virou sinônimo de desonesto e cretar virou sinônimo de mentir. Por que eu estou mencionando isso? Porque aqui no versículo 12, Paulo ele vai trazer um poema, vai trazer um poeta, parte de um poema do século VI a.C., de Epimênides, e vai dizer o seguinte, ó: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então aqui nós estamos considerando que o ensino deles agora tem origem humana e promove um individualismo. Fique aí comigo. Esse poema, como eu mencionei, ele foi escrito 6 séculos antes de Jesus Cristo. Não é? Epimênides tinha a fama de ser um enviado dos deuses, né? Ele era considerado um dos 7 sábios do mundo antigo, era alguém bem influente. Não é? Paulo não está aqui autenticando ele como um profeta, tá? Paulo está simplesmente usando uma fonte fora, uma fonte extra-bíblica, para ilustrar e para dar peso ao que ele está dizendo. Quer dizer que esses homens aí, ó, Epimênides disse que eles são mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos? Paulo está enfatizando algo para nós. Olha, ele está dizendo que esses ensinos humanos, que têm origem no homem e não em Deus, são mentirosos e são falsos. Quando Paulo aqui diz que Epimênides tem razão quando chama os cretenses, esses homens, de feras terríveis, é que eles são egoístas. Eles são feras selvagens, com fome. E ai de você se ficar na frente de uma fera selvagem com fome, sendo você outra fera selvagem com fome. O que vai acontecer aí? Vocês dois vão se pegar para poder pegar a ovelhinha e devorar a ovelhinha. Então eles são egoístas. Se tiver que matar e engolir você para satisfazer os seus desejos, eles o farão. Eles agem de forma individual, individualista, diferente das ovelhas de Jesus Cristo. As ovelhas de Jesus Cristo precisam de um rebanho, precisam de um pastor. Essas pessoas não ligam para isso, não se preocupam com isso. Quando aqui diz que eles têm o ventre preguiçoso, significa que eles são amantes dos prazeres. E aqui são prazeres bem específicos, tá? Eles são glutões, preguiçosos e ávidos por imoralidade sexual. Então eles também têm um aspecto ali de liberalismo, né? Apesar de eles enfatizarem um tipo de zelo, como nós veremos agora. E esse ensino deles promove legalismo. Agora nós chegamos, eu sei, o Mateus está ali, ó, o Mateus estava ansioso por essa parte do sermão. O ensino deles promove legalismo. O que é isso, né? A palavrinha tão usada aí no nosso meio, principalmente da gente que é confessional, né, que é acusado de legalista e tudo mais. Vejam os versículos 13 e 14. Ó. Tal testemunho é exato. Paulo autenticando, né, o testemunho de Epimênides ali. É verdade, eu estou vendo, conheço os cretenses, eles são assim mesmo. Não mudou muita coisa em 6 séculos, não. Portanto,
repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então aqui você vê que tem um grupo ali na igreja que precisa ser repreendido severamente, para que desperte, para que seja sadio na fé, como Paulo diz aqui. É alguém que não necessariamente é um falso mestre obstinado, mas nessa exortação nós vamos conhecer se ele é ou não, se haverá arrependimento ou não, se ele mudará o rumo ou não, para que ele seja sadio, para que ele afirme a verdade do evangelho. Aqui mais uma evidência do ensino deles, olha só. Fábulas judaicas. Não se ocupem com fábulas judaicas. O que é isso, irmãos? São histórias fantasiosas sobre o Antigo Testamento. Como eles são judeus, sobre os seus ancestrais. Sobre Abraão, Moisés, Elias, Enoque e tudo mais. Especulações inúteis baseadas no Antigo Testamento. Quer ver um exemplo? Eu sei que vocês vão dar risada, mas é só um exemplo para vocês saberem o nível dessas tolices aqui. Será que Adão tinha umbigo? Não, peraí. Irmão Elson, eu tenho 10 afirmações e eu vou convencer vocês que Adão tinha umbigo. Irmãos, discussão tola. E aí a gente lutando com isso. Será que a mula de Balaão falou em hebraico? Qual será que foi o idioma que ela falou? O texto está registrado em hebraico, mas como será que ela falou? Será que ela falou assim? Será que ela falou meio estranho? Será que foi... Ela fez... E aí Deus, então, soberanamente permitiu que Balaão entendesse? Como é que foi isso? Eu tenho 15 teses que comprovam que ela falou em grego. O que isso vai concorrer para o teu crescimento na fé, irmãos? Deixa eu dar uma ilustração agora dentro da fé cristã. É como se nós, aqui no período medieval, né, alta teologia escolástica acontecendo, quantos anjos será que conseguem dançar na cabeça de um alfinete? Mas qual que é o tamanho do anjo? Qual que é o tamanho do alfinete? Quem produziu esse item? Qual é o nome? Percebem? É tipo isso. Parece bobo, parece besta, mas tem muita gente por aí lidando com isso. Gente que afirma que é igreja cristã lidando com isso. Sabe? Então, vejam, fábulas judaicas. Não dê ouvidos a isso. Isso é só para distrair vocês, não serve para nada. Mandamentos de homens desviados da verdade. São regras humanas sem fundamento nenhum na palavra de Deus. Nem por inferência. Não dá nem para fazer uma inferência no que está sendo falado. São regras humanas. Vejam o poder disso em Colossenses 2, de 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas de homens. Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência, presta atenção aqui, ó. Tem aparência de sabedoria, tem aparência de piedade, tem aparência de sã doutrina, como culto de si mesmo e de falsa humildade de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Essas regras de homens não promovem santificação, não tem poder para santificar a nossa alma, não tem poder para nos fazer amar mais a Jesus Cristo. Não tem. Pelo contrário, isso só incentiva ainda mais, porque não tem poder para mortificar esses pecados. E promove ainda mais legalismo. Veja agora o versículo 15.
Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porquanto tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Quando a gente vai dar uma olhadinha em 1 Timóteo capítulo 4, 2 a 4, e Marcos 7, de 7 a 8 e verso 15, a gente vai ver o que está acontecendo aqui. Num primeiro momento, pode parecer que há uma desconexão aqui. Parece que Paulo está mudando o assunto. Mas, de repente, todas as coisas são puras para os puros, mas ele acabou de falar para a gente não se ocupar com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homem, mas, de repente, ele começa a falar de pureza. O que está acontecendo aqui? Ele está ainda falando sobre a mesma coisa. Só que ele está introduzindo um elemento adicional aqui. Veja 1 Timóteo 4, 2 a 4. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis. E por quantos conhecem plenamente a verdade? Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O que está acontecendo aqui agora é que esses homens, judeus, fariseus, judaizantes, estavam impondo leis dietéticas para a igreja. Você não pode comer tal alimento. Tal alimento é impuro. Aquele alimento vai contaminar você. É isso que eles estão fazendo. Por isso que Paulo está falando, trazendo o aspecto de pureza aqui. Veja a mesma coisa acontecendo. Veja o paralelo entre ensino de homens, tradição de homens, e alimentos que podem contaminar ou não, em Marcos capítulo 7, de 7 a 8, e o versículo 15. Depois pode ler todo o capítulo 7, tá? Eu destaquei só esses versos aqui para ilustrar esse ponto. Agora o Senhor Jesus, falando com judeus. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Verso 15. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Então, o ponto aqui é que a disputa por essas leis dietéticas cerimoniais, de alimento que vai deixar você impuro ou não faz sentido no Evangelho da graça de Deus. Primeiro, porque isso é preceito de homens. Sim, Deus deu leis dietéticas e cerimoniais para o seu povo observar durante um tempo. Mas leis cerimoniais não são leis morais, elas caducam, elas têm prazo de validade. E eles estão confundindo isso. Essas leis cerimoniais não são leis morais e perenes, que valem para todo o povo de Deus, para todo o ser humano em toda a face da terra. E esse é o erro deles. Aqui é onde eles corrompem o ensino da Escritura. Aqui é onde eles, por se apegarem a preceitos de homens, pasmem, estão quebrando a lei de Deus e sendo infiel a Deus. Eles vão até vocês dizendo que vocês estão sendo infiéis a Deus, porque vocês estão sendo contaminados por certos alimentos. Mas isso é ensino de homens, é regra de homens. Deus não ensinou isso sobre o Evangelho. E aí, então, com isso, eles desonram a Jesus Cristo. E o próprio Senhor falou, vocês em vão me adoram, ensinando preceitos de homens. Irmãos, nós não precisamos ir muito longe. Nós temos várias seitas que tentam reavivar isso. Adventismo do sétimo dia é uma dessas seitas perniciosas em nosso meio, que adentrou no cenário evangélico com seus tentáculos e como se eles fossem igreja evangélica. Não são. Então, todo esse farisaísmo dentro da igreja cristã deve ser combatido, heresia de perdição. Vejam o tom que Paulo está adotando aqui. Seitas e mais seitas, não é? Que falam sobre ingestão de alimentos. Em Jesus Cristo, em nossa união mística com Ele, há uma boa notícia para você que talvez esteja lutando com isso. Você foi purificado totalmente. O lavar regenerador do Espírito lavou a sua alma, justificou os seus pecados. Pela graça de Deus, nada e nem ninguém pode fazer você cerimonialmente impuro, que dirá um alimento. Que Paulo mesmo diz que pela oração
e pela palavra é o quê? Santificado, aceitável. Então pare de dar ouvidos a isso. Vocês não perdem salvação por isso. Eu sei que há um aspecto de pressão psicológica e eclesiástica aqui. Se você for contra a palavra do líder, contra a palavra do pastor, contra a doutrina da igreja, nesse cenário aqui, você corre o risco de perder cobertura espiritual, você corre o risco de perder privilégios lá na igreja, você não vai ensinar mais, você isso, você aquilo, mas que se exploda! Que se exploda, isso é heresia, deve ser condenado, deve ser rejeitado. O evangelho da graça de Deus, a pessoa de Jesus Cristo é onde nós repousamos e não nessas coisas. Então, irmãos, em Jesus Cristo, nós fomos totalmente purificados. Não entreguemos os nossos ouvidos e as nossas almas a fábulas judaicas, a ensinamentos de homens que colocam um jugo pesado sobre nós. E o evangelho da graça de Deus começa a se tornar um peso, começa a se tornar algo difícil. Não há mais alegria em nossa salvação por conta desses ensinos legalistas. E por estarem com suas mentes corrompidas por conta do pecado, esses homens são cegos. Eles não conseguem ver a necessidade que eles têm, não de uma purificação exterior. Não é, tá usando terno e gravata, nossa, como você é santo, hein? Sepulcro caiado, diz o Senhor Jesus, porque eu conheço a alma de vocês. Vocês por fora são muito bonitinhos, ajustadinhos, não é? Sempre ali na risca, na faixa, o cabelo, a barba lá, bem, sempre alinhado. Mas eu conheço a alma de vocês. Vocês são imundos, sepulcros caiados, podres. A alma de vocês é como um cadáver que está se decompondo. Há 1 ano que morreu. As moscas voam sobre a sua cabeça, do tamanho que é a sua imoralidade. E pior, não reconhece a necessidade de um redentor, não reconhece a necessidade de arrependimento, não conseguem enxergar nada além do exterior. Por isso que eles erram profundamente. A religião dessas pessoas, meus irmãos, é uma religião puramente exterior e carnal. Enquanto que a religião pura e verdadeira, ela é interior e ela é espiritual. As mudanças não ocorrem de fora para dentro, por imposição. Elas ocorrem de dentro para fora, de um coração regenerado e transformado pelo Espírito. Em outras palavras, não é propriamente a tecnologia que nos corrompe, mas é o nosso mau uso da tecnologia. É o nosso pecado. Eu não vou nem comprar um celular. O celular tá aqui, ó. Eu manuseio o celular. Eu baixo os aplicativos no celular. Ainda assim, não tem uma inteligência artificial que faça esse celular virar um mini transformer e sair mexendo, né? Daqui a pouco a coisa tá por aí, né? O celular virando um drone, enfim. Mas vejam, então não é o alimento que vai corromper. É o mau uso do alimento. E aí, não é a boa dádiva da criação de Deus que vai corromper você. É o seu coração mau e pecaminoso que vai fazer mau uso da boa dádiva de Deus. Abster-se de coisas boas que Deus criou para o nosso deleite pode ser tão pecaminoso quanto o mau uso dessas coisas. Então nós precisamos estar atentos com isso. E aí, então, não pensem que eu pulei a repreensão do versículo 11, eu guardei para agora. Tito 1, 11 e 13. É preciso fazê-los calar. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Agora sim, vocês pensaram que eu tinha esquecido disso, né? Não esqueci, não. Aqui, à luz de tudo isso, esses homens, essas pessoas não devem exercer ensino na igreja. Devem ser agora retiradas dos seus ofícios. Precisam ser exortadas publicamente para que se arrependam e voltem à consciência. Fazer calar aqui é literalmente colocar uma mordaça na boca. É como frear alguém com uma rédea, sabe? Um puxão brusco assim, que faz o animal parar. Essa é a ideia, de bruscamente, né? Não ir lá e... Tá? Não é uma espécie de MMA gospel, não é nada disso, tá? Não vai lá bater na pessoa, né? A nossa luta, as armas da nossa milícia são outras, tá? Mas a ideia é de uma ação, sim,
forte, não é? Para que essas pessoas parem de promover esse câncer espiritual na igreja. Qual que é o perigo do legalismo, então? Qual que é o perigo do legalismo? Vamos lá. O perigo do legalismo, sabe qual é, irmãos? É de nós nos esforçarmos para parecermos menos com a cultura mundana e caída. Nós nos esforçamos para não ser como os ímpios, não é? Para não ser como os feministas, os abortistas que odeiam crianças, como essas pessoas, os ateus que odeiam a Deus e que promovem leis, etc. e tal, as coisas que a gente vê por aí, essas ideologias e filosofias. Nós nos esforçamos para não parecer como eles, mas não há nenhum esforço para a gente se parecer com Jesus. E a gente acha que, ao fazer esse esforço de não se parecer com o mundo, a gente acha que a gente está fazendo um esforço para se parecer com Jesus, e não necessariamente. Por isso que o legalismo é tão sutil, sabe? Veja só, o legalismo ele limita a piedade a algumas ações externas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu não ouço música do mundo. Eu não ouço. Então eu sou santo. Eu leio a Bíblia e oro. Então eu sou santo. Eu não bebo bebida alcoólica. Eu sou santo. Eu não fumo. Eu observo o dia do Senhor com zelo. Eu sou piedoso. Eu sou santo. Eu fiz as aulas do curso de membresia da Igreja Batista Herança Reformada do Tatuapé. Eu sou santo. Eu li todos os livros, eu participei dessa batina, eu respondi 5 perguntas, eu memorizei todas. Eu sou santo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que adianta você ouvir apenas música cristã se você chega todo dia atrasado no teu trabalho? O que adianta você ler a Bíblia e orar se você é mentiroso? O que adianta você não beber se você é egoísta? O que adianta você observar o dia do Senhor com zelo, mas você não exerce a hospitalidade com os seus irmãos? Você fez as aulas do curso de membresia, mas você continua uma pessoa irada e ansiosa. Estão percebendo o que está acontecendo? O legalismo, ele faz assim, ó, toma essa listinha aqui. Pronto, fica tranquilo, em paz com a sua consciência. O Evangelho diz assim, olha ali para o outro lado e veja a quantidade de pecados que não foram santificados. A quantidade de coisa que você está negligenciando levar a Jesus Cristo. Ah, não, isso aqui não. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou lá visitar o irmão e aí eu fico tranquilo com isso aqui. É isso que o legalismo faz. O legalismo dá a você uma falsa sensação de santidade e santificação, como os fariseus estavam fazendo. Nós não comemos tais alimentos. Nós observamos as leis cerimoniais. Nós observamos a lei moral. Nós guardamos isso, guardamos aquilo, damos dízimo disso, daquilo e etc. E Jesus olha para eles e diz assim, em vão vocês me adoram, ensinando preceitos e mandamentos de homens. Não, Senhor, por um acaso o Senhor não nos conhece? Nós somos filhos de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Vocês são filhos do diabo e querem fazer a vontade do pai de vocês. Vocês não são filhos de Abraão. Vocês não estão sendo ensinados por Moisés. Porque se o fossem, vocês receberiam o meu ensino. Vejam a exortação severa que Jesus nos dá ali. E que Paulo nos traz aqui para que nós fiquemos atentos em relação a isso. O que o legalismo faz, irmãos? O legalismo, ele pega uma boa dose de morfina de algumas práticas cristãs e ele aplica na sua alma, a fim de que você fique confortável fazendo essas coisas, o seu checklist religioso,
enquanto fecha os olhos para outros pecados. É isso que o legalismo faz. E aí, como eu orei, eu li a Bíblia, estou tranquilo, eu não tenho que me preocupar com as outras coisas. Ele rouba, ele diminui a glória do Evangelho, ele diminui o significado bíblico de santificação. É assim, vamos dar mais exemplos para isso ficar mais claro. Faça isso e você será aprovado. Não faça isso e você será reprovado. Seja circuncidado e você será então um cristão de verdade. Você será um cristão plus. Não use barba e você será mais espiritual. Não pode, irmão, usar barba. Que isso? Não corte o cabelo, mulher, para que você seja uma mulher, o exemplo de piedade, de santidade. Ouse colocar uma tesoura nesse cabelo que você verá o tamanho do pecado que virá sobre você. Uma mulher cristã de respeito não trabalha fora de casa. É legalismo, tá? Isso é legalismo. Uma mulher cristã de respeito só usa saia, não usa calça. Se está usando calça, está em pecado, irmã. Sinto muito, você tem que se arrepender. Você está orando pouco, é por isso. Você não está sendo incomodada com isso. Uma família cristã que não matricula seu filho em escola nenhuma é uma família cristã de verdade. Tem que fazer homeschooling. Se não fizer homeschooling, não é uma família cristã de verdade. Legalismo. Legalismo. Tá? Nós vamos fazer homeschooling. Nós temos várias famílias homeschoolers em nossa igreja local. Não somos contra. Incentivamos, inclusive. Mas veja onde isso vai. Ok? Veja onde algo que é bom, é uma boa dádiva de Deus, veja ao nível que algo é levado. Se você matricular o teu filho em qualquer escola, você está abandonando, está entregando ele para o mundo. Você não é crente. Um cristão fiel não bebe bebida alcoólica de jeito nenhum. Se você está bebendo, você não é fiel. Você é descrente, possivelmente. Uma igreja reverente, eu tenho ouvido muito isso recentemente, tá? Talvez vocês por aí também. Uma igreja que é reverente e que teme a Deus não deixa as crianças no culto. Porque elas atrapalham, elas fazem barulho e que não sei o quê. Então, a nossa igreja, para essas pessoas aqui, não é uma igreja reverente. Quiçá uma igreja bíblica. Aquela igreja ali, Igreja Batista Herança Reformada do Tatuapé, não segue o nosso modelo litúrgico. Não é uma igreja fiel e bíblica. Legalismo. E etc, irmãos. E assim vai, né? A gente poderia ficar aqui dando inúmeros e inúmeros exemplos. Então, o legalismo vai dizer, não faça, não toque, não olhe, não pense, não isso, não aquilo. O evangelho vai dizer assim, ó. Vejam o que o evangelho vai escancarar para nós. Você não precisa disso. Você não precisa fazer isso. Você não precisa olhar isso. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo oferece algo muito melhor. Jesus Cristo oferece uma graça sem igual. Jesus Cristo oferece algo que essa promessa pecaminosa não pode dar, que é satisfação eterna, que é alegria eterna, que é paz eterna, segurança eterna, satisfação eterna. Isso o pecado não pode dar. Apenas Jesus Cristo pode oferecer, irmãos. Então vejam como esse outro lado, não é? Esse irmão gêmeo do liberalismo, ele é perigoso, ele é satânico. Como ele conduz as pessoas ao erro e destrói famílias inteiras desde o primeiro século. Desde o primeiro século. Vamos a algumas aplicações aqui e a gente já vai caminhando para o final. Tá? Como eu falei, essa segunda parte ela era maior, a terceira é mais curtinha, tá? Então fica tranquilo. Mais uma vez, pessoas assim, com esse perfil, irmãos, não podem ter voz na igreja local. Não podem ter voz. Mas o irmãozinho está ensinando lá isso e aquilo. Mas espera aí, isso é oficial? Isso veio de onde? Então, espera aí. Calma. Vá devagar. Tá? Então, vamos tomar cuidado com isso. Pessoas com esse perfil devem ser exortadas e chamadas ao arrependimento e, se seguir em obstinação, nós precisamos iniciar um processo disciplinar com essas pessoas. Se elas não se arrependerem,
à luz do que foi exposto a elas, nós precisamos, portanto, então, iniciar um processo disciplinar. Que culmina, não é se não houver arrependimento, que culmina na excomunhão dessa pessoa. Ela é cortada do rol de membros para que ela possa, então, se arrepender e voltar à lucidez, se ela realmente for crente. Devemos zelar pela integridade e santidade de nossa igreja, principalmente por aqueles que estão na liderança. Não podemos permitir que pessoas que não sejam padrão de piedade sejam líderes na igreja. A gente já viu isso, né? Só enfatizando. Nós devemos militar severamente contra o individualismo desenfreado que não deseja se submeter à comunhão da igreja. Devemos, sim, nos preocupar com os nossos irmãos e com o nosso testemunho diante dos nossos irmãos. Então, esse é um chamado para que a gente pare de se preocupar somente com a gente. Como nós vimos lá no nosso curso de membresia, e ao longo das exposições, estudos e conversas com os irmãos, e o André mencionou isso hoje pela manhã, os nossos bens não são nossos, são do Senhor. E eles devem ser usados para o bem da igreja. Então, os irmãos que não têm carro e que têm carro, ofereçam carona, sendo disponibilidade de vocês. Temos irmãos que moram longe, não temos? Abra o celular no dia do Senhor para eles, para que eles possam não viajar tão distante, porque eles querem ficar no cu da noite e tudo mais, sabe? Então, nós precisamos ir trabalhando a nossa consciência para que a gente tenha essa consciência de serviço, de que o meu lar deve ser usado para a edificação do meu próximo, para o conforto do meu próximo. Não é? Os meus bens, etc., tudo que eu tenho. A minha vida deve ser usada também para a edificação do meu próximo. Ou você vai dizer que quando você esteve em crise, você nunca foi abençoado por um irmão que trouxe a você conselho da Escritura, uma exortação ali, piedosa, e você, puxa vida, era isso que eu precisava, muito obrigado, irmão. E você cresceu e se arrependeu e caminhou de maneira mais firme com o Senhor. Devemos, sim, honrar e nos submeter as nossas almas à liderança que o Senhor colocou sobre nós, desde que essa liderança seja submissa à palavra de Deus. Isso é um ponto essencial e importante. Entrando agora no nosso terceiro e último ponto, os falsos mestres precisam ser identificados porque eles precisam ser silenciados. E o terceiro ponto é por causa das suas obras. Aqui nós vamos olhar o versículo 16, tá? No tocante a Deus, olha só, vocês viram tudo isso aqui, né? Viram o caráter, o perfil, o ensino. Agora, olha a audácia deles. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. O nome disso, irmãos, é hipocrisia. Eles afirmam que conhecem a Deus. E conhecer a Deus aqui é sinônimo de ter intimidade com Deus. Ter intimidade com o Senhor. Lembra? Enoque andou com o Senhor e foi tomado. Não mais foi achado. É sinônimo de andar com o Senhor, de ter intimidade com o Senhor. Eles dizem, à luz disso tudo, eles ainda acham, eles ainda pensam que eles conhecem a Deus. E eles professam isso. O texto diz aqui, eles professam. Eles afirmam com os lábios que eles conhecem a Deus, que eles são piedosos, que eles são crentes. Eles afirmam isso. Mas, por suas obras, o negam. E é aqui onde nós precisamos lembrar que aquilo que fazemos nunca está divorciado daquilo que cremos. Fazemos o que fazemos porque cremos como cremos. Então lembrem que o Senhor Jesus falou que nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Então, uma videira não dará maçã, não é? Uma fonte de água doce não dará água salgada. Então, é sempre pelos frutos que nós conhecemos uma árvore, pelo ensino que nós julgamos um mestre, mas não apenas pelo ensino correto que nós julgamos um mestre. Nós também julgamos um mestre pela maneira como ele está aplicando aquele ensino correto, porque nós temos um outro problema. Parece o Cerberus, né? O cão lá do Hades. É o Cerberus? Bom, depois vocês me corrigem, eu estou errando aqui. Você corta a cabeça e surgem duas, né? Acho que é a Hidra. Enfim, bom, é a mitologia grega lá. Você identificou, beleza. Aí, de repente, peraí, tem mais uma coisinha aqui. Nós também precisamos levar em consideração que alguém pode ensinar algo de maneira correta,
de maneira bíblica, mas falhar na aplicação disso em sua vida. Falhar na aplicação disso na igreja local. E aqui é tão comprometedor quanto o legalista. E isso nós precisamos ficar atentos. Não é só ensinar o que é correto, é como esse ensino correto está moldando a sua vida, ou não está. Por isso que, por suas obras, o negam. Você diz que conhece o Senhor, que ama o Senhor, que é um cristão, que teme a Deus, mas todas as suas obras na prática dizem o contrário. Você afirma com os seus lábios que você ama o Senhor, e aí o Senhor olha para você e diz assim, mas o seu coração está distante de mim. É uma profissão de fé externa, sem poder, sem graça, sem transformação. Um evangelho que não transforma, que não conduz a Jesus Cristo, que não extrapola, explode a beleza da graça de Deus para nos salvar e nos preservar, não é um evangelho genuíno. Não é o evangelho da graça de Deus. Qualquer ensino que conduza você a depender da sua justiça própria, das suas obras, daquilo que você faz, é um ensino herético, que rouba a beleza da glória de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, por isso que nós não podemos brincar aqui. Aqui é um terreno que nós não podemos brincar. Um cristianismo morto, vazio, sem vida, sem poder celestial, não é o cristianismo que provém das Escrituras. Aqui nós não temos nada. Apenas um caminho de morte e de destruição e de cadáveres por onde passa. Que é o que esse ensino promove. Uma fé vazia, sem vida. Mas em oposição a isso, irmãos, quando nós estamos apegados à sã doutrina, quando nós estamos apegados à palavra fiel, quando nós estamos constantemente buscando o nosso Deus, aí nós temos vida, irmãos. Aí em Jesus Cristo nós temos tudo que nós precisamos. Aí nós paramos com essas fábulas judaicas, com o umbigo de Adão e coisas dessa natureza. Porque nós estamos completamente maravilhados, os nossos olhos, a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração, a nossa alma. Tudo isso, todo o nosso ser está encharcado e mergulhado e batizado e imerso em Cristo Jesus, e nós não temos mais tempo para perder com essas fábulas, não temos mais tempo para perder com o pecado, não temos mais tempo. Nós estamos em Cristo Jesus e isso nos basta. Vá para o inferno com as suas heresias, vá para o inferno com o seu legalismo, vai para o inferno com o seu liberalismo. Eu quero Jesus Cristo e sua graça, isso me basta, isso me sustentará, isso queimará o meu coração e transformará a minha vida como nunca. É dele que eu preciso, ele tem poder para santificar a minha alma, ele tem poder para me justificar, ele tem poder para me manter em pé, mesmo diante das minhas fraquezas e quedas e angústias e aflições. Jesus Cristo é tudo. Jesus Cristo é tudo, irmãos. Jesus Cristo é tudo. É aqui, é bem aqui, que toda essa aparência de sabedoria, que toda essa aparência de piedade, quando colocada diante da glória do Evangelho de Deus, começa a esfarelar. E aquilo que parecia ser um castelo baseado em sã doutrina se mostra um farelo, um castelo de cartas frágil, que no primeiro exame das Escrituras desmorona. Considerações finais, meus irmãos. Como nós vimos até aqui, falsos mestres precisam ser identificados, pois devem ser silenciados. Nós vimos isso em 3 pontos. O caráter deles, o ensino deles e as obras deles. Portanto, irmãos, trabalhemos e oremos ao Senhor para que nos dê mais homens fiéis, para que possamos treinar e ordenar, para que possamos varrer esse ensino herético do nosso meio. Zelemos para que nenhuma pessoa assim tenha voz em nossa igreja. Lembremos que nós temos um rei e, portanto, devemos zelar por essas coisas, pois nós não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar.
Senhor, livra a tua igreja de pessoas como as descritas nesse texto, Senhor. Ao contrário, Senhor, forme teu Filho em nós, para que sejamos cada vez mais santos, para que estejamos prontos em piedade para toda boa obra. Senhor, dê mais presbíteros irrepreensíveis para a tua igreja no Brasil, para que ela possa vencer a batalha contra esses falsos mestres legalistas e ímpios. Senhor, imploramos isso para a tua glória e avanço do teu reino e bem da tua igreja, no teu Filho Jesus. Amém e amém.